Ora, vivam todos, sejam bem-vindos à Visão. Estamos aqui para conversar mais um pouco sobre a Palavra de Deus e para nos acompanhar nesta conversa temos uma convidada muito agradável que dá pelo nome Filomena Jones. Com certeza que já a conhece, mas de qualquer modo nós gostaríamos de lhe dar as boas-vindas, cumprimentá-la e dizer que se trata de uma pessoa cuja experiência profissional é na área da mediação de seguros para a banca, é casada e é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Setúbal. Embora seja proveniente de uma outra igreja cristã. Colabora há 2 anos na direção da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Setúbal e colabora com a ADRA, a agência humanitária patrocinada pela Igreja Adventista. Já colabora com a ADRA como voluntária há 5 ou 6 anos. Filomena, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade para conversarmos um bocadinho sobre a Palavra de Deus. Temos hoje assuntos que dão pano para mangas, mas ao mesmo tempo muito, muito interessantes. Eu gostava de. Agradeço então, obrigada Ora, é Emanuel essa, pelo nós é que convite. agradecemos. Seja bem-vinda Obrigada. e vamos tentar ter aqui uma conversa franca e simples também e acessível para todos. Eu gostava que nós retivéssemos o texto principal, o texto que serve de base para o estudo que hoje nós vamos desenvolver. Está em João, portanto, no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E diz assim este texto: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É curioso este enquadramento, porque ressalta aqui a importância do amor fraternal, mas o amor fraternal revelando que tipo de discípulos é que nós somos em relação a Cristo. Ou seja, não vivermos com amor fraternal, nós não estamos a revelar a Cristo. Logo, não somos seus discípulos. Agora, como é que isto se enquadra em todo o texto? Há um episódio muito interessante que nos é trazido para meditação e que tem que ver com uma experiência de Abraão. Num dia de muito calor, na hora mais quente do dia, Abraão estava sentado à porta da sua tenda, o que não era comum. A essa hora, normalmente as pessoas recolhiam. Mas ele estava à porta da tenda e, de repente, viu aparecerem 3 forasteiros. E imediatamente ele dirigiu-se a esses forasteiros. Eu não vou aprofundar agora este episódio neste sentido, mas apenas dizer que surgiu uma conversa e que no fim dessa conversa aqueles forasteiros anunciaram algo de muito importante a Abraão. E Abraão ficou preocupado. Tinha que ver com a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou preocupado e entrou ali numa negociação muito apertada para tentar atingir alguns objetivos. Mas a sua grande preocupação era precisamente o que é que ia acontecer às pessoas, os habitantes de Sodoma e Gomorra. Estão a ver a ligação com o texto que nós vimos há pouco? A questão do amor fraternal. Aqui, Abraão revelou claramente o seu enorme amor. A escritora cristã norte-americana Ellen White escreveu o seguinte: Abraão viu nos seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mal supondo que entre eles estava um, com U maiúsculo, a quem poderia adorar sem pecar. Isto está no livro Patriarcas e Profetas, página 128,
segundo a edição de 2021 da publicadora Servir. É muito curioso nós pensarmos neste episódio e eu gostaria já de lançar uma pergunta à nossa convidada, Filomena Jones. Neste episódio, como é que Abraão exerceu a hospitalidade? Manuel, é curioso porque uma das formas de partilharmos o amor de Jesus com os outros é sermos hospitaleiros. Estarmos aqui disponíveis para os outros. Hospitalidade significa ter ali uma atenção para com o outro, uma forma de carinho, de bondade. E somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, especialmente na forma como nos relacionamos com os outros. Isso é importante, como demonstramos o amor aos outros. Abrão, quando viu aqueles três viajantes, e que o Emanuel já disse, ele correu para eles. É Correu, teve curioso, uma iniciativa, não teve a é? iniciativa de ir para eles, de ser ele a ir ao encontro daquelas pessoas, e é curioso que vemos aqui em Gênesis 18, 4 e 5, eu gostava de ler. Abraão, depois de os cumprimentar e de ir para aqueles três viajantes, de ir até eles, disse: Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão para que reforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto isso chegastes até teu servo, até vosso servo. É curioso que Abrão mostrou ali hospitalidade, queria que aquelas pessoas pudessem descansar. Ele queria ser um refrigério para aquelas pessoas, poder auxiliá-las naquele deserto. Não era comum, como o Emanuel disse, ele Sim, estar sim, sim. àquela hora Exatamente, à à porta, porta da né? tenda. Era um dia Claro, de muito calor, no pico do calor, as exatamente, pessoas nesse horário estavam a descansar, estavam à sombra de uma árvore, estavam a refrigerar-se. Não, exatamente. Abraão estava como que ali em missão. Talvez, e não sabemos, a Bíblia não diz, mas eu acho que Abraão estava ali já na sua missão, à espera que alguém passasse para que pudesse ajudá-lo, para que lhe pudesse dar um apoio, para que lhe pudesse falar de Jesus Exatamente. Cristo. É curioso, desculpe interromper, Não, não, é ok. curioso ver que Abraão se preocupou muito com as necessidades básicas daqueles viajantes. Água para lavar os pés, isto antes do resto que vem a seguir. Água para lavar os pés, um pouco de conforto para se sentarem, estarem um bocadinho mais frescos e talvez até descansarem um bocadinho daquela jornada, porque Certo. os viajantes viajavam a pé, muitos deles, e ficavam com os pés magoados, sujos, etc. E ele preocupou-se primeiro com estas necessidades básicas. Foi isso mesmo. Isto também traduz amor cristão, não é? Com toda a certeza, Emanuel, Jesus tinha compaixão quer de indivíduos necessitados, quer de grandes multidões. Jesus muitas vezes teve esta compaixão, a maioria das vezes teve esta compaixão com as pessoas que sofriam, dando uma palavra de conforto, curando, e Abrão estava aqui a seguir o que Jesus lhe tinha transmitido, estava aqui a ser hospitaleiro. Abrão tinha consciência da sua missão, que Exatamente. tinha aqui que partilhar com toda a gente o conhecimento do Senhor num mundo mergulhado em paganismo, porque Exatamente. naquela altura o paganismo, a idolatria, era o que dominava. E Abrão tinha consciência que a missão era levar Deus a essas pessoas. Portanto, ele revelou características de Deus que eram incomuns na época e que foram importantes para que outros povos pudessem conhecer quem era Deus. Era isso mesmo que eu ia falar. A influência de Abrão estendeu-se para além da sua casa, Emanuel. Cada vez que a tenda de Abrão se erguia, que levantava ali uma tenda, Abrão fazia o quê? Também erigia um altar ao Senhor, para adorar ao Senhor. E Bem, muitos povos cananeus puderam conhecer o Senhor Jesus, puderam conhecer Deus através do altar. Porquê? Porque quando a tenda era removida e quando ele precisava de ir para outra para outro cidade, lugar. se ausentar, de carregar tudo o que eles tinham, o altar ficava como que a presença de Deus Exatamente. ali. Estava ali uma marca, não Estava é? ali uma marca. Para lá não se esqueçam, olhem que Deus existe Exatamente. e é um Deus de amor. Manuel, queria salientar que a compaixão e a partilha da missão de Deus são inseparáveis. Não Uhum. podemos partilhar a missão de Deus se não tivermos compaixão pelos outros, se não conseguirmos amar os outros como a nós próprios. Ou seja, não é com
uma arma que nós vamos revelar o amor de Deus. Não. Quando eu digo arma, estou a falar entre aspas, ou seja, não é com acusações. Tu estás em pecado, tu perdes-te, etc. Mas é revelando realmente o que Deus é, É não é? Foi o que revelando o Jesus amor. É fez. nosso dever demonstrarmos o amor de Deus aos outros através das nossas palavras e dos nossos atos. Muito bem, Hospitaleiro é ser uma pessoa bondosa, dócil, amável, que se interessa pelos outros. E foi aquilo que Abrão fez aqui. exatamente. É Dirigiu-se um àquelas exemplo pessoas. fantástico. É um exemplo Este fantástico. episódio deve ter sido fantástico. Ah, É-nos dito que Abraão tinha um grupo de pessoas que viviam com ele. Alguns eram familiares diretos, outros eram colaboradores, não é? Escravos. Naquela época havia escravatura, mas os escravos com ele gostavam de estar com ele. Era uma situação fora do comum. E teria cerca de 1000 pessoas, ou Sim, mais de 1000 era. pessoas, não é? Tinha mais de 1000 almas ao seu cuidado. Exatamente. E muitas dessas pessoas provavelmente não eram crentes em Deus quando começaram a viver com ele, mas foram aprendendo, não é? E tornaram-se também adoradores de Deus. Isto é É interessante interessante. verificar este pormenor, este contágio, este contágio saudável, positivo, entre o que é o pacote de valores de Abraão e das outras pessoas com quem ele conviveu ao longo da sua vida. É muito interessante. Muito bem. Eu não sei se quer ainda dizer alguma coisa Não, mais em não. relação à hospitalidade, mas este amor que Abraão revelou por todos eh, é evidente nas suas palavras, é evidente nos seus atos, é evidente nas suas decisões, na forma como ele geriu vários problemas graves e difíceis que ele teve de enfrentar ao longo da vida. O que é curioso já à partida é notarmos o seguinte: ele foi nomeado por Deus, ou seja, foi escolhido por Deus. Para quê? Está escrito, Gênesis capítulo 18: por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus escolheu Abraão para que ele fosse uma bênção para com todos aqueles com quem ele convivia. Eh, Vimos esse exemplo naquele episódio da hospitalidade, mas vemos isso em toda a sua vida. Ele procurou ser realmente uma bênção e foi uma bênção grande para todos aqueles com quem ele conviveu. E ainda vamos ver hoje na nossa conversa alguns episódios em que isso foi revelado. E o que é curioso é que esta missão foi-lhe atribuída na conversa com aqueles viajantes, com aqueles forasteiros, e ele imediatamente pôs em campo a sua capacidade de cumprir a missão. Ele não ficou parado. Começou logo. Ah, é? Eu estou nomeado para isso? Então vamos embora. É isto que eu vou fazer. E isto sentiu-se grandemente quando lhe foi anunciada a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele fez aquela negociação. Então, e se houver lá 50 justos? Bom, desculpa lá, tem lá um bocadinho de paciência. E se forem só 45? E vem por aí abaixo 40, 30, 20 e parou nas 10. Realmente nem sequer 10 havia, mas já lá vamos. Abraão não gostava das pessoas de Sodoma e Gomorra. Conhecia a sua impiedade. Ele sabia como aquelas pessoas, do que é que aquelas pessoas eram capazes. No entanto, ele procurou interceder junto de Deus em favor daquelas pessoas. Porque tinha a esperança de que poderiam arrepender-se, poderiam mudar de vida e que, portanto, mereciam ainda ter mais uma oportunidade para que pudessem fazer uma escolha livre. Isto é curioso. Abraão sabia que os seres humanos podem sempre regressar para Deus. Isto é uma verdade que para nós é um consolo enorme. Onde quer que nós estejamos, a fazer o que quer que estejamos a fazer, nós podemos sempre voltar para Deus. Deus está de braços abertos à nossa espera, desde que o façamos com um coração arrependido.
Bom, esta negociação de Abraão ilustra uma autêntica oração, mas uma oração de intercessão, sim, mas presencial. Ou seja, ele conversou pessoalmente com os enviados, com aqueles forasteiros, e intercedeu junto deles em favor dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Foi uma autêntica oração de intercessão. Como é que as coisas correram nesta negociação e quais foram as consequências? Manuel, é engraçado e interessante que eu acho que Abrão foi aqui até ousado. Negociou com Foi sem Deus. dúvida. Abrão sentia o peso e a responsabilidade daquelas almas, Exatamente. porque, tal como Jesus é para todos e ama a todos, Abrão também tinha e sentia a responsabilidade de amar aquelas pessoas. Exatamente. Sabia que elas eram pecadoras e que deveriam mudar de vida, e através da sua missão levou e tentou que elas mudassem de vida. Mas, obviamente, há sempre a escolha. Mas é interessante vermos que a oração de Abrão é uma representação de uma oração intercessória, e a nossa missão hoje só será bem sucedida se praticarmos este tipo de oração, irmãos. Não há outra forma de o fazer. Gostava que lêssemos aqui Tiago 5,16, que diz assim, Muito bem. Eu também gostei muito deste texto exatamente, aplicado a este aplicado episódio. aqui. Faça favor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Abrão tinha aprendido a amar os habitantes de Sodoma e Gomorra e das outras cidades vizinhas. Aqui, o espírito de Abrão pode ser comparado com o espírito de Deus. Porquê? Com o espírito de Cristo. O Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador, ainda hoje, por nós, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Aquele que pagou o preço pela redenção do homem sabe o preço de cada alma. Exatamente. Outra coisa que eu achei interessante foi aqui em Romanos 8,34 e Hebreus 7,25, diz-nos assim. Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Manuel, não há condenação se nós estivermos em Cristo. Exatamente. Graças a Deus, ele foi àquela cruz do Calvário. Hebreus 7,25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Paulo, em Romanos e Hebreus, mostra-nos aqui que Cristo já fez tudo o que havia para fazer da sua parte. Por isso, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus e para os que o aceitam. Devemos ter alegria e buscar na nossa comunidade, tal como Abrão fez. Obviamente que foi advertido que aquelas cidades iam ser destruídas e tinha a missão, mas nós hoje também temos uma missão. Muito bem, eu Aqueles, ia perguntar isso. Então, qual é essa missão? Emanuel, irmos resgatar, buscar, Muito bem. oferecer o amor de Deus aos negligenciados, aos que sofrem, aos que têm dor, aos que estão perdidos, aos que estão Mas há muita vazios. gente com a qual nós não conseguimos contactar. Como é que nós resolvemos esse problema? Ahm, Podemos fazer como Abraão fez, orando? Podemos orar. É nosso A dever. tal oração de Era intercessão, não isso é? que eu dizia. Jesus disse-nos que devemos orar sem cessar. E orar, Paulo diz-nos, orai uns pelos outros. Porque Exatamente. se amas os que vos amam, que mais o que é que estás a fazer de diferente? Exatamente. Orai uns pelos outros, intercedam pelos vossos inimigos. O nosso dever é buscar oração diária para que possamos levar almas aos pés de E Jesus. voltando a esse texto de Tiago, orai uns pelos outros para que sareis. Exatamente. Ou seja, quando pedimos bênçãos para os outros, nós vamos também receber bênçãos É isso mesmo. individuais, em termos A nossa espirituais. vida também muda. Deus também nos Exatamente, abençoa a nós. exatamente. Deus cuida de nós também. Muito Estamos bem, a interceder uns pelos outros e é isso que devemos fazer. muito bem. Sim, senhor, esta é uma grande missão que nós não podemos de forma nenhuma esquecer. E Abraão levou a sério esta missão,
em muitos episódios, já falámos de alguns e há outros que ainda iremos aprofundar, mas o convite é estendido a cada um daqueles que houve o encargo desta missão, eh, de partilha do amor fraternal, de orarmos pelos outros, portanto, intercedermos pelos outros. A missão de Abraão eh, foi resultante de uma instrução de Deus com a qual Abraão concordou. Ou seja, ele chegou a acordo, fez a tal negociação que nós falámos há pouco, e várias vezes na sua vida ele negociou com Deus, várias vezes, não no sentido de atrevimento, mas no sentido de que ele conhecia Deus, estava à vontade com Deus, era companheiro de Deus. Abraão é considerado como o pai da fé, mas também é considerado como o amigo de Deus. Logo, ele tinha à vontade, ele reconhecia facilmente a voz de Deus e tinha à vontade em contactar com Deus e em conversar com Ele e, claro, negociar com Ele. Bem, Abraão era um bom negociante, não é? Ele sabia negociar. Era. Nós não podemos esquecer que havia outra coisa que ele fazia com frequência, mas isto é só uma curiosidade. Quando chegava a um lugar, construía o altar e fazia outra coisa, cavava um poço. Ele tinha uma sabedoria que não era comum naquela época, ainda hoje não é fácil no deserto encontrar água. Ele sabia onde podia cavar o poço para encontrar água. E depois negociava. Vinham os habitantes todos daquela área negociar com ele, e ele dizia: sim, senhor, vocês podem beber desta água, podem dar desta água aos vossos animais, mas olha, vocês dão-me aqui um pedaço de terra. E então esta Abraão fazia negociação isso é que interessante. aconteceu e que permitiu depois que ele viesse a ocupar aquela grande parte da Palestina, isto há mais de 3.000 anos atrás, e que ainda hoje continua a ser um problema, porque os descendentes daqueles que lhe venderam a terra invocam que a terra não é dos homens, é de Deus, portanto não pode ser vendida. Logo temos aqui um problema complicado, não é? Mas a história manifestou-se desta forma. Isto é interessante. Bom, ele chegou a acordo com Deus. E depois, quando chegou à terra para onde se destinava, a terra de Canaã, Abraão teve de criar condições para que deixasse de haver contendas. Havia contendas entre os seus empregados e os empregados do seu sobrinho, filho do seu irmão, portanto, de nome Ló. Os empregados de Ló entraram em rixas com os empregados de Abraão. Isto tudo por causa da água e dos animais, etc. E então Abraão um dia chamou o sobrinho Ló e disse-lhe: olha, meu amigo, agora nós temos de viver em paz. E a única forma que temos para viver em paz é separarmos. Tu vais com os teus colaboradores e a tua família para um lugar e eu fico onde estou. Portanto, agora escolhe para onde é que tu queres ir. E o Ló, enfim, mais jovem Escolheu do a que melhor Abraão, terra, aquela que ele ele pensou logo, achava. é agora a minha oportunidade, não é? Exatamente, o meu E olho então, está a ver coisas exatamente, então bonitas. escolheu Sodoma e Gomorra, que eram na planície, era uma planície fértil, eram cidades prósperas, enfim, com muita maldade, mas ele nessa altura não estava muito preocupado com isso. E então escolheu. E Abraão, muito bem, foi para a montanha e ficou ali na montanha com os seus colaboradores e com o seu gado, etc. Ahm, pois, mas houve depois a situação dos habitantes de Sodoma e Gomorra que foram condenados por Deus devido à sua enorme imoralidade, a maldade. E depois desta negociação que Abraão fez com aqueles três forasteiros, 50, 45, 40, 30, 20, 10, por aí fora, uh, ele tinha a certeza, Abraão, que se houvesse 10, aquela população teria sido poupada. Mas ele também sabia que não havia 10. Havia menos do Infelizmente. que 10. E ele ficou em atenção à porta da sua tenda. E chegou a uma altura em que ele viu o fumo
dos incêndios que causaram a destruição de Sodoma e Gomorra. E somente Ló e as suas duas filhas é que se salvaram. Ló fugiu com a esposa e as filhas. A esposa, a meio do caminho, arrependeu-se, olhou para trás, ficou transformada numa estátua de sal, mas isso é um outro assunto. A verdade é que Ló depois conseguiu salvar-se com as suas filhas, e Abrão, do lugar onde estava, ele conseguiu ver aquela destruição. Faz lembrar um bocadinho nas guerras que nós estamos a acompanhar agora, Sim, a fumarada a sair de vários lugares, sim. várias cidades. Enfim, armas diferentes. Naquela época foi a intervenção direta de Deus por causa da idolatria e da imoralidade daquele povo. Apenas 4 deixaram a cidade e destes 4, só 3 é que se salvaram. Nós temos liberdade de escolher. Tal como o povo de Sodoma e Gomorra teve a sua oportunidade. Toda a família de Ló teve a sua oportunidade. Só 3 é que a aproveitaram. E Deus respeitou este livre arbítrio destas pessoas. Deus nunca irá forçar a vontade, seja de quem for. Deus não obriga ninguém a aceitar ou a recusar o seu plano para a salvação. Agora, eu convido-vos a que vamos recuar um bocadinho no tempo. Vamos recuar e vamos até Arã. Está de acordo? Vamos, estou de acordo, Vamos sim. até Arã. O que é que aconteceu ali e que relação é que isso tem com a submissão à vontade de Deus? É curioso o Emanuel querer recuar, que eu também quero recuar ao dia de sábado. E porquê? Porque os autores dizem que Abraão tinha 3 qualidades espirituais: hospitalidade, amor e oração. Exatamente. Qualidades que ajudam muito no cumprimento da missão. Mas eu atribuía aqui outra grande qualidade a Abraão: a submissão. Aquilo Exatamente. que o Emanuel falou. Exatamente. A submissão. Vamos ver como ele era submisso a Deus em Gênesis 12, 1-4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Era aqui que eu queria chegar, Emanuel. Muito bem. 75 anos. O senhor já era velhote. Era sem dúvida. Hoje em dia, com 75 anos, os nossos pais, os nossos avós já estão na idade da reforma, já não querem Sim, sair já não do é. conforto da sua casa. Exatamente, exatamente. Até porque Abrão, nesta altura ainda era Abrão, Sim, ele ainda já era. tinha saído da sua terra e, por convite de Deus, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas parou em Harã. Ele é originário de Ur, dos Sim, Ur dos caldeus, Caldeus, exatamente. onde estava a sua família. Mas ali em Harã havia outros familiares. E ele parou ali. Parou Não ali. sabemos quanto tempo, mas deve ter sido muito tempo. E agora Deus disse: espera lá, olha que tu tens uma missão. Exatamente. E então chamou-o de lá. Era aqui que eu queria chegar. Abrão podia ter dito: ó senhor, então, mas eu estou aqui tão bem, eu já tenho Exatamente. 75 anos, já ando a caminhar há tanto tempo, com a tenda às costas, como se costuma E dizer. que era o caso. Era a Pois. realidade, era literalmente assim. Exatamente. Ele podia ter dito: senhor, eu não quero ir, deixa-me estar aqui descansado. Mas não. Abrão submeteu-se mais uma vez à vontade de Deus. Todas as experiências de Abrão com Deus foram sempre de submissão. Por isso, Deus pôde usá-lo. E é isso que nós devemos ter nos dias de hoje: submissão a Deus. Ele aceitou o chamado, submeteu-se à vontade de Deus, deixou a casa do pai, a sua família, e Gênesis 12:4 diz assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Exatamente. Submissão. Ele Fantástico. não questionou, ele não perguntou: Senhor, mas porquê é que eu tenho que ir? Mas porquê é que agora, já com esta idade, eu tenho que sair outra vez? Outra coisa interessante é quando Deus revelou a Abrão que aquelas 2 cidades iam ser destruídas, Abrão também, cheio de amor, tentou salvá-las,
fazendo negociação com Deus, intercedendo por aquele povo, intercedendo por aquelas almas, mas outra coisa interessante, outra vez submissão, Emanuel. Exatamente. Ele não questionou Deus, Em relação ao resultado. em relação ao juízo de Deus. Ele não questionou, Senhor, mas destruíste-os, mas não Pois, tiveste então nós piedade. estivemos aqui a conversar e tu destruíste-o, Exatamente, não é? exatamente. Poderia ter jogado desta forma, mas Podia não. ter, Ele ele podia aceitou. ter se revoltado com o juízo que Deus Exatamente. deu àquelas Exatamente. duas cidades, mas não. Exatamente. E é curioso que o Senhor foi capaz de usar Abrão sempre por causa da submissão dele em todas as circunstâncias. É isso que deve acontecer conosco hoje. E sabe, Manuel, é curioso, quando Deus nos chama, muitas vezes nós não vemos o caminho. É A verdade. maior parte nós não sabemos, é uma escuridão total. Mas se formos submissos, Deus dirige-nos, Deus carrega-nos ao colo. E vou dar aqui dois exemplos. Jó. Quando Deus permitiu que aquela infelicidade acontecesse a Jó. Tremenda. Uma desgraça Tremenda, uma tremenda. desgraça Exatamente. tremenda. Mas Deus esteve sempre com ele e no final, três vezes Isso. mais do que ele tinha. João, o amado discípulo, ser exilado na ilha de Pátamos, porquê? Parecia um fim tão drástico Pois, para aquele pois. amado discípulo e, no entanto, o Senhor esteve sempre com ele, Ele sim. revelou-lhe as mais lindas, belas e belas, os mais lindos e belos acontecimentos que vão acontecer no Nós hoje final. vivemos muito a questão das séries, não é? A série disto, a série daquilo, audiovisuais. No fundo, o que Deus ofereceu a João foi uma série audiovisual sobre os acontecimentos do fim. É isso mesmo, os Revelou-lhe, não acontecimentos é? futuros. E eu gostava aqui de terminar com este versículo, que é de Jeremias 29:11. Muito bem, Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Que amor tem este Deus? é verdade. Cristo recomendou ao seu povo que levasse a sua mensagem. Se tivermos submissão e obedecermos à voz do Senhor, seremos bem-sucedidos, Emanuel. Exatamente. É interessante que estes estudos têm-nos permitido que num dia da semana nós possamos conhecer um desafio para nós, não é? É, E nesta questão da submissão à vontade de Deus e da hospitalidade de Abraão, do seu amor fraternal, eh, é-nos colocado um é. desafio. Estas lições trazem este desafio ao dia de Exatamente. quinta-feira. Qual é o desafio prático que ao qual somos apelados esta semana? É interessante. Encontre uma forma de contactar alguém que está a ser diretamente afetado por uma situação difícil. Diga a essa pessoa que está a orar por ela e peça a Deus para lhe mostrar o que pode fazer para poder ajudar. Este é um desafio. Não é muito difícil. Todos nós conhecemos pessoas aflitas, não é? Com certeza, é um desafio que devemos, Então, devemos basta executar. escolhermos uma, está de acordo? Estou Basta completamente de acordo. escolhermos uma e começar a orar por essa pessoa. Orar em favor dessa pessoa, mas também pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê força, capacidade, para nós próprios sermos uma ferramenta nas mãos de Deus para auxílio dessa pessoa. Muito bem, fica aqui o desafio para este estudo que estamos prestes a terminar. Nós estamos mesmo prestes a terminar, mas não gostaria de que nos despedíssemos de vós sem antes partilhar convosco aqui 2 ou 3 pensamentos finais em relação a este conjunto de acontecimentos. Partilhar convosco o seguinte pensamento: cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. Há pessoas que, em determinado momento das suas vidas, deixam de estar ao alcance da misericórdia. Onde estão as vozes de aviso e súplica? Isto tem que ver com o tal desafio de que falámos há momentos. Vozes de aviso e súplica convidando o pecador a fugir desta condenação terrível. Onde é que estão as vozes? Onde estão as mãos estendidas para fazer esse pecador retroceder do caminho da morte? Não é os dedos estendidos, é as mãos estendidas. Reparem, é bem diferente.
É bem diferente. Onde estão aqueles que, com humildade e fé perseverante, intercedem junto de Deus por essas pessoas? Ou limitamos a dizer, oh, estes estão perdidos. Estes então já fizeram tanto mal. Quer dizer, armamo-nos em Deus e decidimos quem é que se salva e quem é que se perde. Meus estimados, isto é blasfémia. Temos de ter muito cuidado. Esse papel não é nosso. O nosso papel é revelar o amor de Deus. É revelar o plano que Deus tem para a salvação de todos. Claro que essa salvação implica mudanças de vida, mas nós não vamos impor às pessoas a mudança de vida. Cada um chegará lá por si, inspirada por aquilo que também nos ajudará nessa missão, o Espírito Santo. Isto é muito importante nós não perdermos. A fidelidade de Abraão para com Deus era inabalável. Inabalável. Enquanto a sua afabilidade e beneficência inspiravam confiança e amizade. E a sua grandeza, reparem, Abraão era um homem importante, era um homem poderoso, um homem rico, ele tinha uma espécie de um exército particular que o fez entrar em algumas guerras, inclusivamente, nomeadamente para resgate de reféns. A sua grandeza, mas sem afetação. Ele não era um homem arrogante, não se considerava o maior. A sua grandeza, sem afetação, impunha respeito e honra. Isto acontece com cada um de nós, se estiver imbuído do Espírito de Deus na missão que temos de travar. Gostaria de deixar aqui agora um aperitivo para o próximo estudo. Podemos? Com certeza. Quer dizer mais alguma coisa? Não, só queria dizer aqui Diga. que devemos alimentar o ódio ao pecado, mas amar o O pecador. pecador, E exatamente. tentar resgatá-lo. Exatamente. Tentar trazê-lo para os Essa é a braços nossa de Jesus. missão. Essa é a nossa missão. Muito bem. Muito obrigado. Quantas vezes nós deixamos-nos ocupar com desculpas para não cumprirmos a missão? O próximo estudo vai falar exatamente sobre esse aspecto. Vamos estar curiosos, por um lado, aqueles que conhecem estes manuais que nós utilizamos, vamos já avançar para o estudo e na próxima semana cá estaremos para falar um bocadinho sobre as desculpas. Mas não nos esqueçamos, no cumprimento da missão, nunca estaremos sozinhos. O Espírito de Deus estará connosco enquanto nós quisermos. Filomena, muito obrigado. Manuel, eu é que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui a partilhar esta mensagem e a levá-la a quem nos assiste lá em Muito casa. bem. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vós que assistiu também a esta conversa e vamos orar no sentido de que Deus toque os nossos corações e nos fortaleça a todos. Foi um prazer. Até para a semana.